Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, aqui no programa Papo na Cidade, eu estou aqui com meu amigo Elcio. O Elcio, ele é um profissional da área de tecnologia e tem aí já bastante tempo aí nessa área que está em constante mudança e hoje aqui nós estamos vivendo uma convergência aí para as famosas inteligências artificiais. Então nós vamos conversar um pouco aqui sobre a trajetória do Elcio, vamos conversar aqui um pouco sobre tecnologia de uma forma abrangente e onde estamos e para onde nós iremos aí com esse novo, entre aspas, que para nós tecnologia não é tão novo assim, conceito que é inteligência artificial. Elcio, muito obrigado aqui pela sua presença. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Elcio, conta aí para nós aí como é que começou a tua atuação aí na área de TI. Isso aí vem de quando? Olha, minha atuação na área de TI começou em 1980. Eu sempre uso a brincadeira, para quem me conhece há mais tempo, que eu vi o bit, porque era a época do cartão perfurado, então dava-se para ver um bit na época. Né? Iniciei trabalhando com mainframes e assim fiquei 4 ou 5 anos com mainframes e depois já fui para a microinformática da época e estou até hoje trabalhando em sistemas de informação, sempre buscando inovação e o que tem de mais importante nas ferramentas de mercado, né? Então você começou com cartão perfurado. Comecei com cartão perfurado, Então é melhor você contar para o povo aí, porque eles não sabem o que é cartão perfurado, não tem nem ideia disso. Um cartão perfurado era literalmente um cartão com 80 colunas, era exatamente uma cartolina, né, com 80 colunas e 8 linhas. E de acordo com a perfuração de cada uma das linhas em cada coluna, indicava o que tinha naquele byte, né? Então eram 80 posições de caracteres, né? Então devia ter uma máquina para furar o cartão, é isso? Tinha uma máquina leitora, né, e tinha uma máquina perfuradora que ia para os digitadores, né? Não existia terminal em abundância em cada uma das mesas por custo, por uma série de coisas. Era uma CPU central, né, onde o usuário não tinha acesso. O que ele tinha acesso era relatórios finais, né? Porque os dados chegavam através de formulários sempre físicos, elaborados em gráfica plana, onde se preenchia um pedido de seguro, por exemplo, e isso era digitado depois por uma área de digitação que entrava numa fita, essa fita era transferida para o mainframe e os dados começavam a ser gerados a partir dali. E o contato que o usuário tinha eram os formulários, né, e os relatórios que o sistema produzia. Não é o que hoje nós temos na web aí, que qualquer clique traz informações com profundidade e da forma que traz, né? Então, mainframe também, para quem não sabe, era um computador central que pouquíssimas empresas tinham nos anos 80, caríssimos, por sinal, né? Pagava-se 6,6 milhões de dólares por um IBM 370-158 na década de 80. E nós tínhamos lá uma coisa chamada terminal burro, que era onde o pessoal fazia a digitação lá da informação nele ou extraía algum dado lá. E aí, o que aconteceu? Nos anos 80 começou aí um processo de popularização da computação através dos microcomputadores. Exatamente. Na verdade começou lá nos anos 70, mas vamos falar que aqui no Brasil começou a andar um pouco mais rápido nos anos 80. Mais rápido comparando com o que foi nos anos 70, porque ainda foi lento. Uhum. Aí você começou a trabalhar com a Microlândia também, né? Que é assim que a gente chama os microcomputadores. Como é que foi essa experiência? A minha incursão eu entrei na primeira onda aqui no Brasil, quando saiu o IBM PC lá, sem citar nomes, mas eu dei um jeito de trabalhar com IBM original mesmo, era máquina... Eu também trabalhei com original. Original da IBM, né? Teclado maravilhoso, lembro até hoje do som do teclado. Desculpa te cortar, para quem não sabe, foi a IBM que inventou o PC. Não exatamente. Foi a Dell, foi a IBM. Foi a IBM e para mim foi o maior tiro no pé estratégico que a IBM cometeu, porque ela não acreditava, porque ela vendia equipamentos de 6,6 milhões de dólares. Como é que um PC de $1.000, de $800 poderia ganhar mercado ou ganhar tudo que o PC ganhou, né?
Só que ela fez algo de laboratório como tantas outras coisas que ela fez e não capitalizou, e não foi só a IBM. A maioria das empresas, elas fazem isso. A Xerox inventou o mouse, e cada empresa inventou uma coisa diferente, e que o mercado foi utilizar, não necessariamente a Xerox, foi quem mais ganhou com a criação do mouse, mas cada E também empresa... do conceito de janelas, né? Foi a Xerox também que inventou. Exatamente. Então, cada empresa explorou de maneira melhor, né? A Kodak, por exemplo, né? Todo mundo sabe da história da Kodak, que fez a câmera digital, e não foi ela que explorou a câmera digital, e hoje nós estamos sendo aqui gravados por um celular e uma câmera digital, onde a Kodak não tem nada com isso, né? A não ser ter criado o conceito. Sim, e daí também o que acontece, quando você falou que foi um tiro no pé, porque isso daí fez o que eu acabei de falar aqui da popularização. Então, nos anos 80, aquelas empresas maiores, que só elas podiam ter os mainframes, passaram a ver empresas menores tendo PCs. Exatamente. Mesmo que naquela época, lá bem no começo dos anos 80, era tudo standalone, não tinha rede, não tinha nada. Mas a hora que lá pela metade dos anos 80 começaram a também ligar esses computadores em rede, a IBM foi perdendo mercado. Né? E perdendo mercado por quê? Porque pouca gente também sabia disso, o Elcio com certeza sabe, que as empresas grandes tinham seus próprios computadores, mas as empresas de um tamanho médio aí, com faturamento X, elas contratavam serviços de processamento de dados da IBM. A partir do momento que os microcomputadores começaram a se tornar, como eu disse de novo, entre aspas, populares, esses serviços começaram a sair fora. Então daí empresas com porte maior conseguiam comprar computadores pessoais e colocar nos seus departamentos, eles conseguiam competir aí com esse processamento. Mas as redes aí iniciais também demoraram bastante para as decolarem, não é, Elcio? Elas decolaram mais no começo dos anos 90, não foi isso? Foi isso. Ainda não. Eu voltei para uma empresa em 86, ainda trabalhando de maneira standalone, em outubro de 86. Fiquei um bom período com isso. E por volta do início dos anos 90, um pouquinho antes, começaram a sair as primeiras placas de rede, né? As placas de 1 megabit, era uma placa desse tamanho, imensa. Você encaixava dentro do PC. Você encaixava no slot do PC, né, no barramento do PC, e ligava via um cabo coaxial, né? Então botava-se 200, 300 estações numa rede, num padrão Ethernet que se utilizava na época, né? E quando aquele cabo, alguém rompia aquele cabo porque alguém bateu ou qualquer coisa assim, era um varal, literalmente, né? Então você falava, cada PC falava com um barramento, falava, escuta, posso falar e pôr meu pacotinho na rede para mandar para o servidor, que aí começaram a ter servidores e tudo mais. Posso pôr meu pacotinho? Daí o barramento escutava quando estava liberado, colocava seu pacote na rede e aí chegava-se ao destino. Mas era bastante interessante, porque quantas vezes a rede de uma seguradora, eu fui gerente de uma seguradora, quantas vezes a seguradora não parava por um cabo coaxial, né? Então, mas isso foi uma grande evolução já, né? Porque permitiu, como eu falei, reduzisse aquela dependência de ter um computador mainframe gigante, a custo milionário para a época, né? Uhum. Porque nós estamos falando aí de 40 anos atrás, até mais, dependendo aí da época que nós estamos falando. Então, se nós falamos 6 milhões de dólares 40 anos atrás, é dinheiro que não acaba mais hoje em dia. Sim. Já 6 milhões hoje é muito dinheiro, mas imagina naquela época, né? Existia inflação para dólar, com dólar também, né? Mas o que eu estou querendo passar aqui, nessa conversa nossa, é porque hoje em dia, eu até coloquei um post recentemente aí que eu disse que nunca na história da humanidade nós tivemos tanta distribuição de informação que nem agora. Nunca. Mas também tem o mau uso da informação. Sim. A criação de boatos, criação de histórias mirabolantes, etc. Então, uma das histórias mirabolantes aí que eu tenho visto recorrente aí são pessoas falando assim, mas como que o homem chegou na Lua se não tinha tecnologia para a época? Pois é, nós estamos aqui hoje usando as tecnologias oriundas desse grande marco da humanidade, que se não fosse por isso, não haveria necessidade de fazer microprocessadores, haveria de microcontroladores, enfim, de nada disso que nós estamos vendo hoje, né?
Então é importante passar para as pessoas que nós tivemos algumas fases. Os anos 90 aqui, que foi até quando nós nos conhecemos, foi um ano aqui de popularização de duas coisas, basicamente. Das redes de computadores, efetivamente, que daí até mudou o conceito ali no, vamos dizer, quase na metade lá dos anos 80, 90, né, que saiu a ideia de cabo coaxial para ter um cabo de rede como conhecemos hoje, né? E também a popularização nas empresas do uso dos computadores pessoais. Sim. Aí cada empresa passou a ter isso aí como uma ferramenta padrão. No começo lá também não era assim, cada um tinha na sua própria mesa lá numa empresa, tinha os computadores departamentais, porque eles eram caros, mas isso popularizou. E em paralelo com isso, popularizou o quê? Algumas ferramentas que hoje são usadas de forma maciça pela população, com maior conhecimento ou menor, como editores de texto, planilhas e até o PowerPoint aí, que hoje é usado para estudantes, todo mundo, né? Nessa época aí, o que você também visualizou lá, assim, de diferente que foi um marco? Que daí eu vou chegar lá na outra metade dos anos 90, que foi a internet, mas o que você viu ali de significativo na tua experiência profissional que você aproveitou bastante? Olha, o que serviu para alavancar boas iniciativas que eu tive à frente de algumas empresas foi que ferramentas poderosas que estavam eram, né, só de alta plataforma, como por exemplo bancos de dados relacionais e tudo isso começaram a fazer o quê? Um downgrade, desceram da plataforma do mainframe e começaram a ficar disponíveis devido justamente às redes. Devido exatamente isso, às redes. Então, Rede Novell, que foi, né, um monstro, Novell Network, né, os famosos, para quem for mais antigo como eu, os NLMs, né, que você carregava no topo do sistema operacional um banco de dados relacional. E isso, assim, eu tive o prazer de ser um dos primeiros, a primeira assinatura Brasil de um desses bancos de dados relacionais, que hoje faz parte de uma gigante chamada SAP, que não existe mais essa empresa, foi comprado pela SAP e também parte dos fontes pela Microsoft num determinado momento, e virou um best-seller de mercado, e até hoje isso está por trás de grandes operações que hoje com o cloud computing, do jeito que nós trabalhamos, antigamente você comprava um servidor, você estava limitado à capacidade daquele servidor, daquela máquina. Hoje nós temos uma capacidade de expansão tanto vertical quanto horizontal, Francisco, que é uma coisa assim, e você compra como se comprasse energia, né? Não tem mais aquele negócio, me manda um servidor, o servidor tem a capacidade de não sei quantos milhões de instruções por segundo, com tal limitação, porque veja, por mais que você fizesse um investimento numa máquina mais atual, você estava comprando uma coisa já com limitação. Hoje você pode construir plataformas que elas não têm limite. Você pode distribuir essas plataformas entre países. Se você tiver uma operação continental ou alguma coisa assim, o poder do cloud computing, assim, isso não é novo, né? Nós já estamos há mais de década com isso, mas isso transformou aquele modelo de rede inicial, né? Porque as redes eram redes internas, né? Aí nós saímos do modelo do barramento Ethernet, fomos para TCP/IP quando começou a web, que é bem antes da web, na verdade, isso, né? Mas foi um movimento que eu vi que deu para alavancar, foi baixar produtos que só existiam na alta plataforma para que empresas menores tivessem acesso. E o principal deles, para mim, foi o banco de dados relacional, que transformou a vida da maioria das empresas. O banco de dados relacional, para quem aí é leigo, eu quero dizer, vou tentar passar de uma forma que quem está vendo aí seja leigo entenda. O que é isso, um banco de dados relacional? É a capacidade de você colocar informações em algum local, que é isso que é um banco de dados. Esse local é um software junto com um servidor físico, que é um equipamento. Só que você poder misturar esses dados, extrair de formas rápidas, que é uma coisa que não era possível antes. Antes era possível só em computadores de grande porte, aí que são os mainframes. A partir daí, pequenos computadores também tinham até banco de dados local no próprio computador seu. Uhum. E algumas empresas, como o Elcio falou, tinha lá o servidor lá. Mas o que eu vejo assim também, que foi um grande marco também nos anos 90, foi a expansão dos profissionais de TI.
que até então, lá nos anos 80 e 70, tinha o quê? Tinha um programador e acabou. E o analista. Né? O analista de sistema lá que ficava desenhando o sistema, programador que programava, mais um cara ou outro lá que mexia lá no CPD e acabou. A partir dessa ideia aí de colocar redes locais, de colocar bancos de dados disponíveis e tudo mais, ampliou o número de funções. A rede passou a ser distribuída, né? Exatamente. Então nós tivemos aí pessoas aí que mexiam com hardware para consertar o computador, consertar a rede, consertar o cabo. Nós tivemos aí o aparecimento, vamos falar assim, de pessoas especializadas em mexer com os bancos de dados relacionais. Nós tivemos aí programadores, continuaram, evidentemente, os analistas também continuaram, mas enfim, surgiram muitas outras necessidades e até então o mundo não estava preparado. E quando eu falo não é Brasil, não. O pessoal tem sempre essa mania de achar que o Brasil é tudo atrasado. Mas nós, em termos de tecnologia, a nossa diferença era pouco tempo com relação à americana. Eu diria até, complementando o que você propõe, né? Eu diria até o seguinte, olha como é interessante isso. Nós não estávamos preparados nem academicamente. É isso que eu ia chegar. Porque nós tínhamos curso de administração. Então, quem era programador? Era um administrador. Ou matemático. Era um matemático, era um economista, era um engenheiro. Então, pessoas mais de matemática e engenharia até, foram os administradores, eles iam mais para análise de sistemas. Isso, exatamente. Né? Mais para análise de sistemas. Mas mão na massa mesmo, sujar a mão em código, normalmente eram engenheiros e matemáticos. Tanto que eu sei a faculdade que você é formado, né, porque eu te conheço há muitos anos, né, e até hoje é uma referência de um curso, né, que dá graduação para pessoas com extensão, na época falava-se processamento de dados, depois começaram a chamar de informática, quer dizer, cada dia, né, information technology, ciência hoje da IT, computação, ciência da computação, enfim, tem vários nomes aí, rótulos que com o tempo eles foram mudando, mas o que foi interessante foi o desenvolvimento, porque hoje você tem grandes universidades, você pega, por exemplo, a maior universidade de marketing hoje, nos cinemas, eu estive no cinema recentemente, né, você vê nos cinemas o anúncio de uma universidade de marketing, a maior universidade de marketing, dizendo assim, nós somos marketing e tecnologia. Né? Então, nós não tínhamos oferta nenhuma. Eu vou trabalhar com tecnologia da informação, mas o que você é? Eu sou matemático. E você? Eu sou engenheiro. Então, o que tinha que ter naquela época lá, que o Elcio fazia muito bem essa seleção aí na empresa que eu conheci ele, quando ele era gerente, a pessoa tinha que ter muita boa lógica. E quando eu falo, não é lógica de programação, é lógica de raciocínio. E daí, consequentemente, a pessoa, por mais um ou dois conhecimentos, ela já consegue ter a lógica também de programação. Se ela tiver uma boa lógica, ela crescia na área. Então, o que eu ia chegar, que o Elcio já antecipou-se, é que também existia uma necessidade de cursos de formação para profissionais de TI. Então teve naquela época lá muitas empresas aí que começaram com cursos que hoje são chamados livres, que são cursos rápidos, curso para ensinar VB, para ensinar Pascal, estou falando bem lá no comecinho dos 90, tá? Que era assim que eram as linguagens que tinham, né? Mas hoje já temos um cenário diferente. Esse cenário de hoje, ele começou a mudar exatamente em 1995, que foi quando a internet entrou aqui no Brasil. Também com uma diferença aí de meses com relação à internet comercial americana. Não é igual o pessoal pensa, já tinha desde lá tal data. Sim, já tinha, mas popularmente, comercialmente, também foi diferença de meses que entrou aqui no Brasil. E quando a internet entrou aqui no Brasil, o Elcio vai concordar comigo também, ou não, foi uma salada de frutas, porque ninguém também sabia o que é isso. Mas quem já estava mexendo lá em outras coisas que já existiam, BBS e tal, já estava preparado para isso, mas a grande esmagadora maioria era um negócio, o que é isso? Porque eu sempre faço essa brincadeira também que eu vou fazer agora. Nos filmes de ficção científica dos anos 50, 60, 70, eles sempre previam lá um monte de coisa, lá carro voador, até no De Volta para o Futuro, lá tem carro voando e tal, mas se vocês olharem, nenhum previu a internet. Pois é, isso passou...
por baixo dos olhos de pessoas altamente influentes na área de tecnologia da informação. Um deles é o próprio Bill Gates. O Bill Gates não enxergou a internet. Não enxergou e era contra, inclusive, né? Tanto que o maior browser do mundo, hoje não se ouve mais falar, mas era a Netscape, né? Que depois foi esmagada pelo lançamento do browser de graça, porque você tinha que pagar para utilizar um browser. Não é esse negócio, me baixa o Google aqui, o Google Browser, ou qualquer outro tipo de browser que nós podemos baixar. Não. Você tinha que pagar para utilizar o browser. Para se conectar à internet, você tinha que ter uma conta de internet e pagar para se conectar à internet. Porque tinha um provedor de acesso, você pagava pelo provedor de acesso. Pagava por minuto que você usava. Exatamente, né? Você comprava minutagem. E aí ouvia-se o modem discando o número na abelheiro lá. Aquela loucura toda para ter alguns kilobytes de acesso à internet. Hoje nós vivemos num mundo completamente diferente, né, Francisco? Você citou o homem indo à Lua, e tem um filme que é bastante interessante, né, que é Estrelas Além do Tempo. Acho que você teve a oportunidade de assistir, né? E ali, enquanto eles estavam no processo de validar os cálculos, eram as mulheres, as estrelas além do tempo. Muito bom o filme, porque faz uma referência a mulheres e negras num país onde isso era massacrado, e quem ajudou a resolver essas questões foram exatamente as mulheres, né? Muito interessante. E naquele momento, na NASA, eles estavam instalando o primeiro mainframe da NASA. Nós estamos falando da NASA. Então, aí cabe então um comentário, porque daí quem está aí não vai entender. Vai achar, mas tá vendo? Mais um motivo para eles nunca terem ido na Lua. É porque, para ir para a Lua, gente, aquele negócio lá que mostra lá no filme de ficção científica, Star Wars, vira para a direita, vamos desviar do cometa, tal, não existe. É tudo controlado daqui. E tudo é através de cálculos matemáticos. Um foguete, para ele fazer um desvio assim, é uma série de retos foguetes que têm que ser disparados numa sequência específica para fazer esse movimento. E aí, o que eles usavam naquela época lá? Um negócio que hoje, quem quiser pesquise, régua de cálculo. Era assim que era feito o cálculo. Então, régua de cálculo lá, na mão, pá. Então não é digitar aqui no computador, deixa eu perguntar para o computador, não é. Era régua de cálculo e um monte de cálculozinho na mão lá, né? E aí, como ele falou, a IBM foi quer dizer, a NASA comprou um dos primeiros computadores aí, mainframe, que existia, para fazer cálculos, para agilizar, porque eles viram, pô, tem um negócio aqui que se a gente pega e coloca lá a informação num programa específico, dá um resultado mais rápido. Mas o que eu estava querendo dizer dos anos 90, que daí eu queria finalizar e vir já para o tempo presente, foi que o grande marco na história da humanidade foi a internet ficar popular. Naquela época lá foi uma grande novidade, ninguém sabia direito o que era. Surgiu um monte de aventureiro falando um monte de bobagem também. Você deve se lembrar muito bem, Elcio, dos CDs da AOL. Sim, American Online. Que era justamente isso, que o Elcio acabou de falar. Era um CD que você ganhava, você tinha que instalar no computador para acessar a internet só naquele CD. Aliás, naquele serviço lá que era o AOL. Só que daí o que acontece? Comercialmente, as empresas também não sabiam ganhar dinheiro com a internet. Estavam totalmente perdidos. Foi uma coisa assim... A não ser provedor de acesso, ninguém sabia. Ninguém sabia. Então demorou muito tempo para as empresas começar a ver como ganhar dinheiro com isso. E aí, nos Estados Unidos, nesse aspecto, sim, eles estavam mais rápidos que nós. Surgiram mentes que sabiam ganhar dinheiro mais rápido com isso daí. Então, começaram a inventar plataformas, aí, que hoje é esse nome que é dado aqui, né? Plataforma de e-mail, você daí precisava instalar o e-mail, porque naquela época era só instalando no computador X, e você conseguia só naquele computador X ver o seu e-mail ou enviar um e-mail. Então daí inventaram aí plataforma, tipo o Hotmail, foi a primeira, não foi o Google também, quem pensa. Outras inventaram serviço de busca. Então o primeiro também não foi Google, para quem aí não sabe nada, tá? O primeiro, vamos dizer assim, comercial que saiu no mundo aí foi o Yahoo. Que no Brasil tinha também? Tinha, negócio primitivo, mas tinha. Então foram crescendo os serviços aí, foi popularizando, então... Já no final dos anos 90, computador já era uma coisa bem mais popular, então se você quisesse comprar um para ter em casa, dava para comprar, já não era
uma coisa inacessível. Começou os anos 2000 aí, popularizou mais ainda. E o que aconteceu aí? Hoje ninguém vive sem internet. Então, quem está assistindo aqui está assistindo a gente pelo nosso site TV Humana, que está hospedado num servidor, que é isso que o Elcio acabou de falar, do cloud. Nem sei onde está esse servidor, nem quero saber. Então tá lá, o contrato de serviço, hospeda a TV Humana lá, e fica disponível para vocês. Mas nos dias de hoje, o que está acontecendo aqui? Está tendo uma outra grande popularização, que não surgiu ano passado, nós estamos no ano 2024, então não surgiu em 2023, mas em 2023 foi um marco para começar a popularização, que é a inteligência artificial, tô certo? Dia 30 de novembro de 22, né? Para ser mais preciso. Então, ano passado aí começou-se aí a popularizar a inteligência artificial, as pessoas começaram a ver isso daí, ficou algo mais fácil de ser usado. Então, eu vou falar aqui uma coisa que eu não tenho a resposta absoluta, vou falar até onde eu sei. Uma das primeiras empresas que fez inteligência artificial foi a IBM, com o Watson. Isso nós não estamos falando do ano passado, 2023, nós estamos falando lá do finalzinho dos anos 90. A IBM sempre foi precursor em pesquisa, né, Francisco? Sim, sempre. Sempre foi muito forte em pesquisa. IBM, HP, essas empresas do HP, do Vale do Silício, não IBM, mas essas empresas mais antigas, elas sempre tiveram um poder de pesquisa muito grande. E é impressionante, né? Só tentar traçar aqui um paralelo, né, de quem é observador, só isso, né? O Steve Jobs é indiscutível, é um gênio, o cara é um gênio. Além do tempo. Além do tempo, né? Mas nós olhamos para ele, né? E quando nós olhamos para um smartphone, que foi outra grande bomba, né? Em 2008, 2009, nossa senhora, isso transformou o mundo totalmente, né? Mas já existia touchscreen? Já existia internet? Já existiam navegadores? Já existia telefonia celular? Já existia. Quer dizer, ele teve a grande luz de colocar todas as ferramentas que empresas que investiram milhões para fazer um touchscreen, investiram bilhões para ver um mouse funcionar, ele colocou tudo isso num equipamento compacto que hoje está nas nossas mãos. E essa evolução, né, popularizou ainda mais a utilização da internet, né, e permitiu ganhar uma granularidade de uso de sistemas de informação, de todos os tipos de sistemas de informação, né, que hoje o investimento não tinha como manter a inteligência artificial, aí que eu quero chegar, encapsulada para só quem tivesse dinheiro para comprar um Watson absolutamente robusto, né? Então, por que aconteceu esse boom, né, em novembro de 2022? Por quê? Porque surgiu algo absolutamente acessível. Todo mundo pode ter acesso à inteligência artificial. Todo mundo pode construir sistemas acessando APIs de sistemas de inteligência artificial. E olhem, pasmem, porque o grande gigante do mundo, nesse momento, a grande bola da vez era o Google, com o crescimento. Tanto que o Google, a AWS, o Google Cloud, eles eram maiores do que, novamente, a Microsoft, que costuma não ser a empresa que mais inventa. Ela pega, aprimora e coloca para o mercado. Pega algo que foi inventado, aprimora e coloca no mercado, né? E dessa vez, o Google perdeu um pouco o bonde da história, veio de uma startup, né? Veio de uma startup, o ChatGPT, e transformou o mundo. E nós não sabemos qual será o momento de parada dessa transformação. O Francisco, eu estava reunido com ele aqui um pouquinho antes, e ele trouxe uma coisa, ele falou assim, Elcio, para mim, a inteligência artificial, colocando ali entre níveis de senioridade, ainda está meio trainee, né? Ela ainda está em treinamento, porque daqui a pouco, quando mais 8 anos de inteligência artificial, senhores, nós vamos ter algo para trabalhar nas mãos que vai ser impressionante, isso vai transformar o mundo, né?
Então, mas tudo começou num PCzinho, ou começou antes, muito antes disso, num PC, né, começou em máquinas muito menores, né, trabalhando de maneira rudimentar, pessoas puxando cabos, né, e teve toda essa evolução nesses últimos 50, 60 anos da humanidade, e eu acredito que a humanidade, depois disso, ela nunca mais será a mesma. Por quê? Porque o nível de evolução, Francisco, a que as pessoas estão sendo submetidas está sendo muito rápido. Muito rápido. Justamente. Então, por isso que eu comecei a nossa conversa aqui falando essa ligeira história da computação aqui no Brasil, porque eu vejo o Watson lá no começo dos anos 2000 e final dos anos 90, justamente igual como se fosse um mainframe. Era algo para pouquíssimos. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o cara tinha que ter um computador lá de altíssima performance, custava os olhos da cara lá. E detalhe, ele não estava conectado em nada, ele era isolado. Então tinha que alguém ficar ensinando, ó, isso aqui é uma maçã, isso aqui é um lápis, isso aqui é não sei o quê, tal. E daí, a partir daí, ele fazia alguma coisa. A IBM aí, eu não sou ligado a nada na IBM, tá? Nem Microsoft, nem Google, nem nada. Mas é que é uma empresa que hoje as pessoas não ouvem muito. Por quê? Porque ela é uma empresa hoje de bastidores. Ela detém aí uma série de tecnologias e patentes. Uhum. E ela vive aí de serviços para grandes empresas e vive dessas patentes aí que eles gastaram aí milhões em pesquisa, né? Então, quando surgiu aí essa data que o Elcio falou, novembro de 2022, foi justamente o quê? Alguém teve a brilhante ideia de falar, em vez de eu ganhar com uma, duas empresas, por que eu não ganho com milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo? E assim, não houve na história nenhum produto que tenha tido um nível de adesão tão rápido como foi o ChatGPT. E eu posso falar isso com propriedade, que quando começou a internet aqui no Brasil, eu participava de tudo quanto é evento de internet, e eram presenciais, naquela época não tinha virtual. E num deles lá que eu fui bem em 96, um dos palestrantes, que eu me lembro exatamente quem foi o falecido Joelmir Betting. Sim. Ele falava assim, a internet no mundo a cada 62 dias dobra de tamanho. O ChatGPT dobrou de tamanho, acho que a cada 60 horas. Exatamente. Quando ele colocou, e continua. E continua no seguinte sentido, porque nós ainda, nesse momento que nós estamos gravando aqui, que hoje é janeiro de 2024, nós temos ainda muitos profissionais, muitas pessoas que estão reticentes em usar. Então eu ouço aí, principalmente de escritores, que eu conheço muitos aí, assim, mas não vai substituir a inteligência humana. Não vai mesmo. Tanto que ele precisa de um ser humano para melhorá-lo. Mas uma coisa que nós estamos conversando aqui antes da gravação é o seguinte, hoje, se vocês olharem nas ferramentas que tem, TikTok, essas tranqueiradas toda aí, tem uma porção de especialistas, entre aspas, em ChatGPT, inteligência artificial, etc. Prompters. E fala que é só digitar prompt. Bom, o digitar o prompt depende muito disso aqui, ó, cabelo branco. Então, cabelo branco por quê? Quem tem mais conhecimento de vida, de conteúdo, tem mais facilidade para usar uma inteligência artificial, porque daí consegue exigir mais dela e exigir mais resultados. Estou certo ou estou errado? Você está absolutamente correto. Eu até fiz uma experiência, nós fizemos uma experiência antes de entrar aqui na gravação, que foi bastante interessante. E para quem é da área mais voltado para a área de negócio, sabe que toda vez que você monta uma empresa ou monta um negócio, você escreve a proposta de valor dessa empresa. Então nós fizemos uma brincadeira, eu e o Francisco, e pedimos para a inteligência artificial para escrever uma proposta de valor. Ele pegou e escreveu uma proposta de valor de uma empresa que nós inventamos ali no momento, e trouxe algo bastante substancial, né? E em seguida, bom, uma coisa é pedir para ele escrever, outra coisa é você pedir para ele escrever utilizando determinados critérios. Então, como eu conheço o livro do Osterwalder, do Alex Osterwalder, que fala, o livro é o Value Proposition Design, né, que ele
traz regras de como se escrever uma proposta de valor, né? Então eu falei, agora pegando esse conteúdo, Francisco digitou, né? Falei assim, agora pegando o conteúdo que você já trouxe, transforme esse conteúdo, utilize esse conteúdo e transforme com os conceitos da proposta de valor do livro do Osterwalder. Melhorou mais ainda. Depois nós pegamos o conteúdo e pedimos para ele reescrever o conteúdo utilizando as regras do Simon Sinek, do Golden Circle, né? Ou seja, nós saímos de um modelo que a IA estava totalmente livre, aí nós trouxemos que já teve um resultado bom, daí colocamos uma regra para ele escrever proposta de valor e depois uma regra marqueteira para escrever proposta de valor. Então, veja, a IA, ela traz sim uma série de alternativas e opções, né? Mas a IA, sem que você faça as provocações corretas de conteúdo, de onde buscar conteúdo, como trazer conteúdo, ela nem sempre traz os filtros adequados para você. É lógico, né, que nós estamos falando hoje, no dia 29 de janeiro de 2024, e daqui a 3 anos, quando alguém assistir esse vídeo, vai falar assim, poxa, esses caras são jurássicos, porque não é mais nada disso, né? Dada a evolução, né? Que nós acreditamos que venha a ter. Mas não adianta, IA é o que o Francisco falou, você tem que saber perguntar. Então, e daí uma coisa interessante também desse exercício que nós fizemos aqui antes, eu e o Elcio, para você que também não entende tão bem aí a questão de inteligência artificial, e nós aqui também não somos especialistas nem deuses, não somos donos da verdade, estamos aqui apenas querendo ajudar você que ainda tem dificuldade, não entendeu ainda os princípios. Quando nós fizemos esse exercício aqui, nós também ensinamos para IA. Então ele aprendeu com a gente. Então as próximas vezes, ele vai começar a pensar assim, começar uma porção de pessoas pedir a mesma coisa e falar assim, pô, isso daí é algo recorrente, então deixa eu entender um pouco mais o que são esses 2 livros aqui, para daí na próxima eu já dou o resultado com esse conteúdo aqui. Então, é isso que eu estou tentando passar a mensagem para vocês. Por que é importante que a pessoa tenha conhecimento próprio? Por que hoje, ou seja, daqui 10, 15, 20 anos, 30, 50, sei lá, não deve se deixar de ler livros, aprender o máximo possível, porque isso é um conhecimento que serve para você e para ensinar aí para outras pessoas também e tirar suas conclusões. Eu estava também fazendo uma brincadeira aqui com o Elcio, quando eu falei aqui que nós somos aí trainee e tal, a inteligência artificial, né, nos dias de hoje, para assim, imagine quando ela for uma sênior. Nossa. Então, quando ela for uma sênior, eu imagino que vai ter, tipo, uma plataforma, um site, né, vamos falar assim. E nesse site aí, alguém vai pegar e falar assim, ó, eu quero contratar os serviços de um gerente financeiro. Então, você vai contratar para a tua empresa uma inteligência artificial que é um gerente financeiro. Aí alguém vai falar, pô, o que vai aparecer lá? Um robô andando? Não. Vai aparecer alguém que, na verdade, é um software. Então você vai entrar lá, você contratou lá o gerente financeiro, então vai aparecer uma tela lá e falar, pergunte o que você quer saber. Então, olha, a minha empresa aqui, eu vou subir esses dados agora aqui para você numa planilha, eu quero que você avalie aqui como é que está a minha empresa nesse momento aqui, o que você acha que eu devo já cortar de despesa aqui, e o que eu devo pensar para daqui 6 meses e 12 meses. E assim, num passe instantâneo na tela, vai ter uma resposta para você. Exatamente. Então vai ajudar você a tomar decisões. Eu trouxe um exemplo também, você bem... eu fiz logo que saiu, em 30 de novembro, eu tenho um sistema, uma empresa de software e um sistema de RH, um produto que é um sistema de RH. E eu comecei a pensar o impacto daquilo no sistema de RH, né? Porque eu já procurava IA antes do lançamento do ChatGPT. E quando eu vi que foi lançado, que era acessível, eu já comecei a colocar o meu produto à prova para isso, né? Então, hoje, eu faço questionários com IA, sem depender de consultorias ou de consultores específicos para isso. Eu já tenho isso pronto, embutido no sistema, né? De maneira fácil de usar, né? Porque os prompts, as perguntas certas, já estão programadas dentro do meu sistema. Então, eu pego os modelos, desculpem, eu bati no microfone, eu pego os modelos e que os consultores montam como prompt, coloco isso para IA e ela me dá as respostas do tipo de perguntas, pesquisas que devem ser feitas em determinadas áreas.
Depois eu pego o resultado que nós apuramos nessas pesquisas, falo assim, olha, nós fizemos uma pesquisa, exemplo, de diversidade e obtivemos tal resultado. O que é que você me recomenda? Quais são os insights de gestão que você traz para mudar essa situação dentro da minha empresa, dados os resultados que obtivemos? E ela sugere. Ou seja, ela faz um advisory, ela te traz aconselhamento do que fazer e como conduzir. Então, gente, isso é mas é extremamente rico para os negócios, né? Então, e quando eu disse aqui que vai ter uma plataforma lá para contratar um gerente financeiro, eu estou fazendo um alerta. Não significa que não vai ser necessário mais nenhum ser humano para fazer as coisas. Acho que não. Mas o que eu estou dizendo é que um gerente financeiro para daqui a alguns anos não dá para ter a mesma cabeça de hoje. De ter lá uma HP, como é que é o nome daquela 12C. 12C lá, ficar fazendo cálculo, planilha Excel, etc. Ele vai ter que ter outros conhecimentos aí que hoje não são pedidos. E um deles é justamente esse, ele saber fazer uma interface aí com a máquina. Então ele vai contratar um gerente financeiro IA para ajudá-lo a tomar as decisões, né? Aí dentro desse contexto que você falou aí do teu software, eu queria que você contasse um pouco mais aí o que a tua empresa faz hoje em dia, o que você faz aí, qual a correlação com o IA, como é que você vê esse mercado, o que você tem para aconselhar para moçada aí que está entrando ou já está aí na área de computação, porque uma coisa que eu sempre falei na minha vida, desde que eu trabalho com computação, eu sempre falo o seguinte, computação é a área mais desgastante que tem, porque todo dia tem uma novidade. Então, se o cara quer estar na frente, quer garantir o emprego dele no futuro, ele sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar aprendendo, né? E mais do que nunca hoje. Porque hoje poucas empresas, isso é fato, entenderam o que dá para fazer com ferramentas de inteligência artificial. O Elcio acabou de falar que na empresa dele, ele está usando aí para uma aplicação de RH. Mas quantas outras aplicações aí dá para se fazer com isso? Tipo, vamos dar um exemplo aí. Nós temos aí grandes laboratórios farmacêuticos que eles têm representantes que visitam os médicos. Então, nesse trabalho, eles investem pesado, já trabalhei em alguns lá, investem pesado em tecnologia, tem lá mapas, gráficos, etc., para saber qual medicamento está sendo mais indicado pelos médicos, né? E tudo no bom sentido, são os medicamentos mais adequados aí para tratamentos, né? Mas o que acontece? À medida que vai se usando IA aí, vai dar para antever. Sim. Então, tipo assim, olha, a IA vai pegar e falar assim, olha, você está vendendo bem lá no passado, nessas épocas aqui você vendeu, então se programa aqui para essas épocas do futuro, baseado em alguns dados que eu tenho aqui de mudança climática, etc., que vão ser épocas que os médicos vão precisar mais desse medicamento. Então a fábrica de medicamentos consegue se programar para fazer mais para aquela época lá, que está longe ainda, mas já sabe que naquela época vai acontecer isso. Tô certo? Não, olha o que você trouxe. Olha que interessante, né? Para qualquer um que vive em São Paulo, sabe o que aconteceu em novembro passado sobre a temperatura, né? Escaldante, né? E não existiam ventiladores. Exato, então claro, um ótimo exemplo. Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha mais nada. Nada, não se encontrava. E eu pensando assim, falei assim, cara, o que será que estão passando os gerentes e os diretores de marketing dessas grandes empresas de ventiladores que em lugar nenhum encontra-se um ventilador? Como é que ninguém olhou para isso? Né? Que tamanho de mercado que se perdeu de venda por não ter produto? Né? E por não ter tido essas previsões que nós falamos aí, analíticas do mercado. Exatamente, é o que você trouxe, nós vivemos essa realidade em novembro passado, né? E assim, quando você começa a unir, né, a capacidade que o ser humano tem para analisar informações, a sensibilidade que o ser humano tem, ele treina uma IA para isso, ele pega um volume de informações que hoje nós temos condições de armazenar essas informações com muita facilidade e decidir em cima de informações. Então, por exemplo, essas fábricas, seguramente elas não estavam preparadas para decidir em cima de informações, porque todo mundo sabia aquilo que estava por vir em termos de temperatura no Brasil e não tinha estoque. Então, isso é um caso real que nós podemos observar de negócio que deixou-se de fazer
Eu me lembro que eu fui a uma loja e eu entrei, ele falou assim, umas 9 da noite mais ou menos, é uma grande rede aqui de São Paulo, eu perguntei, escuta, mas não sobrou nenhum continuador? Não sobrou nenhum. Mas desde quando vocês não têm estoque? Ele falou assim, você não está entendendo, chegaram 1000 hoje de manhã. Eu falei, não tem mais nenhum. Ele falou, foram todos, em um dia. 1000 condicionadores de ar. Então, isso é uma prova de que a ausência de uma previsão, né, e não cuidar dos dados, você não ter esses dados representados de maneira analítica, você não ter atenção, né, porque você pode colocar a IA, ela pode ser colocada como um robô analisando cenários o tempo todo, e te falando assim, olha, cuidado com isso aqui. Né? Vocês sabem do lançamento do Copilot pela Microsoft, o Copilot envolvido em planilhas Excel, que o Excel é uma coisa que é de absoluto domínio, mas não na profundidade de tudo que o Excel pode oferecer para a maioria dos usuários de Excel, e agora você vai falar para a IA, eu quero que você faça uma curva ABC de produtos utilizando os critérios tais. Né? Então, cada vez vai ficar mais fácil fazer análise de dados com o volume de dados que nós temos. Né? Mas, para isso, tem que saber o que é curva ABC. Além da curva ABC, tem que saber outros conceitos, né? Então, veja bem, como você falou aí desse efervescência, vamos falar assim, né, brincando, que nós tivemos aí em novembro de 2023. Mas estavam havendo sinalizações por parte do pessoal de meteorologia que, tá aquecendo o mundo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E uma das coisas também que popularizou a IA nesse ano e pouco aqui no mundo foi que ela se conectou com a internet. Então ela consegue pegar informações aí em tempo real. Alguém vai falar, mas no chat GPT lá eu não consigo. Na versão paga você consegue. Informação em tempo real. Então, isso daí, se a empresa, qualquer uma, tá? Não vamos falar nome aqui de jeito nenhum, mas qualquer uma de ventilador, tivesse já usando a inteligência artificial na análise de dados, na antecipação dos dados, ela poderia muito facilmente, lá para maio do ano passado, saber, em novembro eu preciso dobrar minha produção. Exatamente. E já ia ser campeão, porque daí, como você falou, ia chegar lá, vende. O cara ia ganhar muito dinheiro. Ele podia até depois do resto do ano aí ficar mais sossegado aí, porque já ganhou naquela época específica. Mas, Elcio, então, aí o jovem hoje que está programando aí, ou entrando na faculdade, etc. tal, o que ele deve fazer aí para ter um sucesso profissional aí na área de TI? Olha, com essa realidade nossa. Com essa nossa realidade, o pessoal fala assim, já ouvi alguns dizendo assim, não, mas porque a inteligência artificial vai programar por nós, né? Isso eu ouço já há 30 anos. Mas eu acredito que nós nunca tivemos tão próximos, né? Porque lá na época nós falávamos de um outro conceito que não utilizava a IA, né? Agora eu acho que nós estamos bem próximos, mas existe algo que vai muito além da programação e que eu acho extremamente importante, né? Que é o relacionamento humano. Porque você só consegue transformar aplicações em aplicações de sucesso se você conhecer o mercado onde esse mercado está inserido, se você souber conversar, se você souber explorar e de fazer o levantamento adequado para poder criar, né? Hoje eu vejo que a maioria dos conceitos, eles estão dentro da IA, né? Mas para você ir lá e falar assim, escuta, me traga um sistema vencedor aqui do dia para a noite, você não vai ter isso. Não vai ser assim tão rápido. Eu acredito que mais uns 5 anos de escalada no mínimo, né? Tanto que nós, recentemente, eu tive contato com alguns sistemas de RP, né? E sistemas, Francisco, rodando com Delphi. Tá? Nós estamos falando da década de 80, e o cidadão tem mais de 500 clientes, né? Quase 1000 clientes ele tem, e com o sistema rodando com Delphi, né? Eu me lembro que eu fiz uma consultoria... Delphi é uma linguagem de programação, anciente. Eu me lembro que eu fiz uma consultoria num grande
uma rede de rádios e tal, e lá em 2014 eu fiz essa consultoria, e lá usavam Delphi, né? E hoje nós estamos quase 2 décadas depois, né? Daqui a pouco, né? Uma década disso, e nós estamos ainda vendo que empresas nacionais ainda estão utilizando isso. Poxa, então, eu passei por uma experiência, isso é pitoresco. Na minha empresa, nós prestamos vários tipos de serviço, um deles é de gestão de infraestrutura, e há uma pessoa que é um desenvolvedor master de PowerShell para fazer a automação dessa empresa. E assim, o cara não, ele é Deus, porque só ele conhece, então eu peguei e falei assim, escuta, me dá um arquivo aqui, PowerShell, daqui esse arquivo que eu quero ver, né? Daí pedi para um programador, ele pegou PowerShell, carregou no ChatGPT, falou assim, ó, me diga exatamente o que está codificado nesse PowerShell e defina, escreva. Ele foi lá, transformou em português, ó, esse PowerShell faz isso, a rotina faz isso, daí ele pega a data do sistema operacional, ele faz isso, faz aquilo. Ah, beleza, lindo, maravilhoso. Agora eu já entendi o que ele faz, porque veja, é algo que foi codificado por outro. Então, empresas que estão em Delphi, peguem os seus sistemas, né, Francisco? Joguem o código lá e falam, me reescreva isso daqui em Python, por favor. E em seguida, eu pedi para ele reescrever esse PowerShell para colocar no Python, para colocar no robô para rodar. Né? Então, veja, isso não há nada de genial nisso, isso é o mais básico possível para as empresas de tecnologia da informação. Então, o que eu diria, a área de tecnologia da informação, o Francisco bem descreveu agora há pouco, é lifelong learning, não tem como. Quem entra em tecnologia da informação vai ter que estudar para o resto da vida. Quer seja tecnologia da informação, quer seja se transformar num expert de um determinado mercado, como você já atuou, por exemplo, em saúde, em vários mercados, você tem profundidade nesses mercados porque você teve que se especializar para poder trabalhar, né? A mesma coisa que uma pessoa que é de banco, uma pessoa que é de seguros, de vários segmentos dos mercados que são especializados nesses mercados. Né? Então, por isso, ter um bom contato humano, saber falar, saber se expressar, saber fazer levantamento e buscar o máximo possível o apoio da IA, muito mais vocês entregarão para o mercado em menor tempo. E a disposição a disponibilidade que tem hoje a IA para escrever um código para vocês, né, assim, é uma coisa estúpida, né, de oferta, né? Então, eu acho que quem está desenvolvendo nesse momento pode, ao invés de ficar com medo da IA, pode se aprofundar ainda mais em modelos de IA, né, e nas linguagens da IA, porque a IA também, veja, gente, uma empresa, eu vou pegar um gigante de mercado aqui, tá? Eu vou pegar, por exemplo, uma General Electric, tá? Ou uma empresa qualquer, sem citar nomes aqui de empresa, mas vamos pensar uma empresa que faz um tomógrafo, tá? Que faz um equipamento para a saúde super importante, que faz ali uma tomografia. Ela precisa dar suporte disso mundialmente, desse equipamento, e ela vende isso mundialmente. Hoje, para ele perguntar sobre um defeito e falar para a IA fazer uma análise para ele encontrar onde está o defeito do equipamento, isso se for alimentado a IA, então veja, olha que peculiaridade que eu estou trazendo. Eu estou falando o seguinte, que existe a IA que é aberta, do jeito que é que nós estamos conhecendo, e haverá a IA, você pode contratar o ChatGPT dessa forma, que ela é fechada para a sua organização, ninguém tem mais acesso. Quem vai ter acesso ali é o grupo que trabalha para a sua organização. Então eu trouxe aqui só um exemplo para falar o seguinte, olha, a IA terá que ser alimentada. Exatamente, é o que eu falo, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser ensinada, então se ela vai ter que ser ensinada, hoje ela está aberta do jeito que está, e com o conhecimento da humanidade ali, mas ela não tem as especificidades de quem fabricou um tomógrafo. Exatamente. Então, eu acho que aí tem um bom exemplo de como dizer para as pessoas que estão programando, de se aproximarem de vez por todas da IA, né? Elcio, sua empresa aí, ela faz o que especificamente? E se alguém quiser contratar você, sua equipe e tal, como é que faz? Bom, a Profortec, em maio desse ano, não com esse nome, porque nós tivemos outro nome antes,
Em maio de 2023, nós completaremos 20 anos de mercado. 24. Desculpa, de 24. De 24, nós completaremos 20 anos de mercado. Nós desenvolvemos sistemas de informação. Pela minha origem de estar sempre muito conectado com inovação, a minha empresa atua muito em projetos de inovação. Nós criamos plataformas robotizadas, fazemos automação de processos com robôs, nós utilizamos inteligência artificial. Essa semana mesmo, na semana passada, nós estávamos desenhando uma plataforma e nós estávamos imaginando a inteligência artificial atuando só numa parte da plataforma, e depois nós vimos que dava para colocar numa série de outras partes dessa plataforma, com bastante ganho. O cliente ficou bem satisfeito quando ele viu. Então, assim, nós estamos conectados com inovação. Nós também fazemos a parte de segurança da informação, né, LGPD. Nós temos pessoas que ajudam a empresa a certificarem em ISO 27001, agora ISO 27002, e fazemos sustentação de sistemas de informação também. Nós não só construímos, como nós mantemos também os sistemas que nós construímos. Tá? Além de também manter sistemas de informação em ambientes de cloud. Nós levamos ambientes que não estão em cloud para ambiente cloud, fazemos gestão desses ambientes. E além disso, você tem esse produto que você criou aí para a área de RH. Exatamente. Explica um pouco mais desse produto aí, porque se tiver alguém de RH interessado. Esse sistema, Francisco, ele faz a linha inteirinha de processos de RH de uma empresa, né? Num primeiro momento ele analisa como se fosse uma análise de organograma para trazer quais são as competências necessárias. Em cima dessas competências necessárias, quando você define a estrutura organizacional, o sistema faz descrição de cargos via IA, totalmente com IA, né? Porque foi assim, gente, eu tive contato com o produto através de um grande amigo. Eu não vi dia 30/11, um amigo me falou no início do mês 12 de 2022, ô amigão, você está acordado. Eu falei, cara, como é que eu não vi isso, né? Grande André. Né? E aí, quando eu vi, eu tive o estalo, eu falei assim, cara, eu vou fazer descrição de cargos com isso. E aí eu fui para a descrição de cargos, para pesquisas, todos os tipos de pesquisas. Estou finalizando agora o módulo de avaliação de competências, avaliação de indicadores de desempenho, né? Recrutamento e seleção virá em seguida, né? E recrutamento e seleção ficará bem interessante, né? Porque nós temos grandes sites de pesquisa, mas eu quero saber o seguinte, inclusive isso nós temos associação com a FATEC, né? Nós somos uma empresa associada à FATEC de São Paulo, mais especificamente a FATEC de São José dos Campos, onde todos os semestres nós damos trabalhos para que alunos de lá desenvolvam. E nós fizemos um desafio para fazer um processo de seleção, arranhando lá todas as informações dos grandes sites de buscas e depois elencando via inteligência artificial qual seria o candidato ideal para oferecer. Então nós fizemos isso num trabalho universitário no semestre passado, que foi muito positivo o resultado, com 7 turmas entregando com sucesso, e nós vamos trazer agora que nós temos esse acesso à universidade, esse daqui vai ser o nosso 5º semestre de trabalho direto com a universidade, porque eu acredito muito nisso, em desafiar a garotada e aprender com a garotada principalmente, né? E nós vemos que deu um grande resultado. Nós vamos implementar isso no sistema de recrutamento e seleção também. Elcio, qual é o site da sua empresa? É www.profortech.com.br. Ok, quem não conseguiu acompanhar isso, daí estará nos créditos também desse programa aqui. Bom, Elcio, a conversa tá boa, mas a gente tem um tempo aqui na TV e eu preciso encerrar aqui o programa. Tá bom? Perfeito, estendemos, mas foi bom demais o papel que você fez aqui de entrevistador, foi muito bom, eu agradeço muito. Bom, Elcio, agradeço a participação aqui no programa, fica o convite aqui para uma próxima oportunidade de nós gravarmos um novo programa. Eu espero aí que a gente tenha novidades aí quando isso acontecer, tá bom? E para você que nos assiste aqui na TV Humana, no programa Papo na Cidade, ficamos por aqui e até o próximo. Até o próximo, obrigado.